Bom dia, bom dia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. É com muita alegria que começamos o nosso programa matinal e nossa série gloriosa sobre como salvar o seu casamento em 30 dias. Com suor, lágrimas e desfrute das maravilhas de Deus. Primeiro eu gostaria de me apresentar, sou o pastor Jonas Epitácio, com mais de 25 anos ensinando teologia, casado com Thalita Epitácio, num relacionamento há mais de 20 anos. Pai de 3 filhos, Mateus 11 anos, Caleb 8 e a Sarinha com 3 aninhos. Vamos lá. Quero convidar você para essa madrugada aí gloriosa. Vamos começar orando e agradecendo a Deus pela oportunidade que temos aqui agora. Senhor, nosso Deus e Pai, quero que o Senhor possa acalmar o nosso coração e prepará-lo para receber a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Consola essa mulher, consola esse homem. Nos anima, nos impulsiona, Senhor. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, bem como que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos habilitar para desfrutar da Tua doce voz nesta madrugada. Nos guia, Senhor, em cada momento. Alivia, Senhor, as nossas dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro, eu quero te motivar a continuar conosco durante esses 30 dias de como salvar o seu casamento. Eu quero destacar três motivos. Primeiro, aqui você vai aprender a como guardar, blindar, proteger o teu casamento. Instituição essa tão ameaçada e perseguida na sociedade. Segundo objetivo, aqui você terá uma visão transformadora e libertadora do que é o casamento. Você sabia que a maioria das pessoas casam e não sabe nem o significado desse matrimônio? Aqui, se Deus assim permitir, teremos a oportunidade de encontrar nele o significado para esse ato tão amoroso. Por fim, vamos desfrutar do amor de Deus por meio e no meio do próprio matrimônio. Nos acompanhe nessa série maravilhosa para o louvor da glória de Deus. Como salvar o seu casamento em 30 dias com suor, lágrimas e desfrute do amor de Deus. Bem, suor, lágrimas e desfrute vai dar o tom da nossa jornada ao longo desses 30 dias. Sabe por quê? E quando falo sobre suor, falo sobre vontade. Porque tudo vale a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, bem como tudo que vale a pena requer um preço. O próprio Davi, quando vão pedir alguma coisa a ele, ou quando ele está pronto para oferecer um sacrifício de adoração, ele diz: não oferecerei sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Ou seja, nessa caminhada, vamos numa jornada que vai requerer obediência, perseverança, garra, determinação e muita ação para mudar e se arrepender dos seus maus caminhos. Quando falo sobre lágrimas, eu quero falar que nesse período vamos nos desenvolver emocionalmente. Quando falamos em lágrimas, isso está ligado às emoções, a momentos de profunda tristeza, bem como a de grande alegria. E aqui, se Deus assim permitir, compreenderemos esses sentimentos à luz da Escritura. Por isso, estaremos juntinhos aqui, chorando junto,
se alegrando e se entristecendo, mas encontrando no Senhor soluções e compreensões de tudo aquilo que passa. E quando falo sobre compreender, vamos para o último tópico dessa jornada, que é o desfrute da glória, das maravilhas de Deus. Eu oro também para que possamos, compreender nessa caminhada, perceber o amor de Deus, a sua acolhida, desfrutar da sua presença e compreender que as tempestades fazem parte do processo. Ele está no barco, desfrute. Ele está no barco. Enfrentaremos tempestades, mas vamos compreender tudo o que está acontecendo à luz das Escrituras e compreender o que diz Romanos, capítulo 5. Observe a leitura do texto. Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. Você pode acessar a sua Bíblia. Deixar para você assim bem claro que a versão que vou estar utilizando nesse período, ao longo desses 30 dias, será a nova versão transformadora, para que você possa acompanhar aí. Nova versão transformadora. Então, acesse aí sua Bíblia em Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, para compreendermos um pouco sobre esse desfrute das maravilhas de Deus. Diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E esse caráter aprovado fortalece nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo e nos encheu o coração com o seu amor. Romanos capítulo 5, do verso 3 até o verso 5. Bem, amados irmãos, qual é o tema do nosso primeiro dia? O que mais devo desejar? Qual é a principal coisa que devo desejar no casamento? Então, primeiro dia, o que eu devo desejar no casamento? O que mais devo apreciar? Por isso eu convido para que você possa abrir sua Bíblia no Salmo 73, do verso 25 até o verso 28. Vai ser o salmo da nossa meditação hoje. Salmo 73, do verso 25 ao verso 28. Que diz assim: observe a leitura do texto sagrado. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Amados irmãos, quando falamos sobre salvar o nosso casamento e resgatar o nosso casamento, qual deve ser o nosso ponto de partida? O que devo mais desejar nesta caminhada? Uma coisa para deixar bem claro na sua mente, que para salvar o casamento, devemos começar como um ponto de partida, não comparar o nosso casamento com outros relacionamentos, com outros casais. Cada um terá a sua experiência e é provado na medida que o Senhor capacitou cada um. Quando olhamos o texto que acabamos de ler em Salmos capítulo 73, do verso 25 ao verso 28,
o salmista aqui descreve o que ele mais deseja e o que ele mais precisa. É bem interessante, amados irmãos, que quando falamos sobre resgate do matrimônio, o que eu devo buscar então, pastor? A primeira coisa é não se compare com ninguém. Não procure ver o que é que tem no outro e não tem no seu, gerando descontentamento. O próprio salmista, quando começa o capítulo 73, ele reconhece já no finalzinho as maravilhas de Deus e o tesouro escondido, e o que ele deve procurar e apreciar em qualquer relacionamento. Mas antes, no verso 1 do capítulo 73, vamos perceber alguns deslizes que pode acontecer na nossa caminhada. E o primeiro deles é a questão de fazer essa comparação com outros casais ou relacionamento. É bem interessante que volte um pouco no texto aí do capítulo 73, do verso 1 até o verso 3. Veja como o salmista ele vai se comparar com outras pessoas durante a sua caminhada. Ele diz assim, começa lá no versículo 1 do verso 73, do capítulo 73. Olha aí comigo. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Ele reconhece isso. Mas quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. O salmista aqui, Asaf, que é um levita, ele reconhece que o Senhor é bom, mas que quase deslizou ou escorregou ao comparar a sua vida com a aparência de prosperidade dos ímpios, dos perversos. E aqui do verso 4 até o verso 12, praticamente, ele vai mostrar o que é comum na nossa caminhada, desejarmos de alguém ou ter aquela inveja. Então, quando falamos sobre resgatar o casamento, eu não posso me comparar com outros relacionamentos, não. E não escorregar na vida, como o salmista ele disse, quase escorreguei. Mas veja o que é que ele almeja ao contemplar os ímpios, né? Aqueles que praticam o pecado, o homem perverso. Já no verso 4, vai mostrar a primeira coisa, no verso 5, a segunda coisa que o salmista invejou. No verso 3, a terceira, e no verso 12, a quarta. A primeira coisa que ele almeja, está lá no verso 4, ele diz assim, levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. O que é que ele está aqui invejando? Uma vida saudável. Então, quando partimos para resgatar o casamento, muitas vezes fazemos uma comparação. Poxa, meu casamento deve estar ruim porque eu não tenho saúde mais, eu não tenho mais vigor, e as condições hormonais não me favorecem mais, eu já estou muito velho. E a gente acaba comparando. Se eu tivesse o vigor daquele casal, se eu tivesse 20 anos, e acabamos fazendo essa comparação e entramos num período grande de ansiedade. Não faça essa comparação. Uma outra coisa que o salmista apresenta aqui, no verso 5, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problema, como os demais. Sabe o que ele acredita? Que há muitas pessoas que não têm problema algum. É bem interessante que quando falamos de casamento, algumas pessoas acabam orando e dizem assim, me dá o casamento igual de fulano. Você nem sabe os desafios que cada um tem em casa. Eu mesmo estou conversando aqui com você e não tenho um casamento perfeito. Uma das
iniciativas, né, e motivações para estar aqui é ajudar a minha própria família, meus próprios filhos, né, de como, porque amor ele se aprende, ele se ensina, né? A própria palavra nos diz que o que é amor é quando guardamos os seus mandamentos. E como devemos guardar? E como saberemos se alguém não nos ensinar? Então, desejar a vida do outro, no sentido que o outro não tem problema, isso é um equívoco enorme, porque todos nós passamos provações. Bem, a terceira coisa que o salmista ele acaba invejando o outro, né, o próximo, são os bens materiais. Ele diz aí no verso 6, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Na verdade é como se fosse assim, eu vejo a vida deles ali e realmente as suas roupas, seus bens materiais revelam que eles não têm problema algum. Hoje nas mídias sociais, né, amados irmãos, acabamos passando e vendo a exposição de bens de um irmão, de outro, e queremos assim, eu estou passando problema no meu casamento porque eu não tenho aquele bem, eu não tenho aquele carro, né, não tenho uma casa própria. E a gente não deve fazer isso de maneira alguma, irmãos. É bem interessante que uma vez aconselhando um casal, eu perguntei a um dos cônjuges, né, o que é que você acha? O que é que precisa mudar no seu casamento para você desfrutar das maravilhas de Deus? Aí um deles falou assim, que a gente consiga pagar o cartão de crédito. Não. Achar que uma vida sem dívida será uma vida amorosa e de desfrute é realmente frustrante, porque vamos perceber bilionários, grandes artistas que têm o que quiser, mas infelizmente muitos deles já tiraram a própria vida. Então fechamos aqui com a última coisa que o salmista ele contempla e almeja. Está lá no verso 12. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Ou seja, amados irmãos, desejar, invejar a riqueza do outro. Desejar, por exemplo, como eu falei, um cartão pago, né? Uma casa própria. Eu não digo, amados irmãos, ser movido por uma motivação saudável de conquistar algo para aumentar o seu alcance de amor para com o próximo, para evidenciar a glória de Deus na sua vida. Eu estou dizendo uma comparação de ter aquilo e aquilo vai satisfazer o desejo e a plenitude de desfrute de Deus na sua vida. Não, de maneira alguma. Não devemos olhar para a riqueza desta maneira. Ela é apenas um instrumento em nossas mãos e não o foco das nossas vidas. Então, aqui o salmista ele começa o capítulo 73 dando algumas informações do que ele pensou e desejou. Ele desejou uma vida saudável que estava sempre no outro, de uma vida sem problema algum, com excelentes bens materiais e cheio de riquezas, né? Uma carteira cheia. E eu quero dizer para os irmãos, se concentrem. Vamos começar essa caminhada sem se comparar com os outros, né? Vamos seguir em frente. O que é que eu devo buscar então? Além de mostrar o que ele desejava, do verso 7 até o verso 11, vamos ver algumas características dessas pessoas que tinham todos esses bens e toda essa vida farta e saudável que ele tanto desejava. Eram homens perversos. Você vai ver no verso 7, olhos de cobiça, né? Zombam, falam maldade, verso 8, né? Falam como se fossem donos do céu, aqueles opressores mesmo. O que é que você quer, né? Você pensa que está falando com quem? E perguntam, você conhece a Deus? Deus sabe disso? Acaso Deus tem conhecimento disso? No verso 11. Enfim, amados irmãos, muitas vezes na nossa caminhada, o nosso casamento começa
em um caminho de destruição quando o próprio diabo gera em nosso coração o descontentamento. E ele é evidenciado quando invejamos a vida e o casamento do outro, querendo ter de uma visão de fora a saúde do outro, os bens do outro, mas olhamos e o que muito nos entristece nessa caminhada é que muitas vezes pensamos que em um casal onde Cristo não reina, pode ter algum benefício ali no sentido de ser uma bênção. Mas vamos perceber que a bênção dentro do casamento começa com o próprio Deus. Veja o que é que o salmista ele procura compreender. Diante da confusão, diante da perspectiva de que será que eu estou fazendo certo? Por que os ímpios estão prosperando? Ele vai buscar a resposta. E onde ele vai buscar a resposta? Justamente no santuário, na casa de Deus. Isso mesmo. Do verso 17, ele diz: então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. E ele vai descrever do verso 18 em diante quem são esses ímpios. Apesar de uma aparência, né, apesar de um feed, apesar de um rios, né, de uma apresentação gloriosa, mas quem na verdade são esses homens por dentro, né? Qual é o destino deles? Ao ponto de quando ele examina isso, ao estar dentro do templo, isso já nos traz uma aplicação aqui. Amados irmãos, só iremos encontrar respostas profundas, existenciais, para o nosso casamento dentro de uma comunidade de fé. Hoje está muito claro que Deus não habita em templos, né, feitos por mãos de homens. Hoje ele habita dentro de nós, somos templos do Espírito Santo. E aí quando falamos de nós, da sua igreja, eu quero deixar algo bem claro. Jesus ele não morreu por você, ele morreu por nós, ou seja, pela sua igreja, por essa comunidade de fé. E é só nessa comunidade de fé que podemos compreender e perceber e trazer ao nosso coração tranquilidade, alento e compreensão para a nossa mente. Ao ponto de no verso 22 ele compreender que foi um tolo, um ignorante. Aos teus olhos eu devo ter parecido como um animal irracional. O que significa isso? Amados irmãos, temos vidas diferentes aqui na Terra. Temos a vida vegetal, que só reage, né, a estímulos bioquímicos, né, ou ao sol, e fazendo aquela transformação. Essa é a vida dos vegetais, né? Temos uma outra vida, que é, podemos dizer, a vida dos animais, né, dos pets, né? Ou seja, eles reagem, né, a estímulos e refletem esses estímulos. Mas agora já estímulos não só bioquímicos, mas de afeto, do mesmo jeito de desprezo. Mas eles não têm a compreensão do que é a vida eterna, do que é o seu propósito de vida, de onde eles vieram, quem são e para onde vão, quem é Deus, o que vai acontecer comigo após a morte. Isso aí é reservado para os seres humanos. Mas veja o interessante, quando questionamos a nossa vida a partir da medida do outro casal, nós somos como animais irracionais, ou seja, estamos apenas reagindo a estímulo e não tendo a verdadeira compreensão do que Deus quer de nós. Qual é o meu papel dentro dessa provação? Qual é o escape? Qual é a solução? Nessa comunidade de fé, que aqui é descrita como entrei dentro do teu santuário, no verso 17, ele chega à conclusão: fui tolo e ignorante, como um animal irracional.
No verso 24 ele diz: Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Amados irmãos, da mesma maneira que nessa comunidade de fé nós compreendemos aonde estamos, ela também nos ajuda a compreender o que devo deixar para trás, no que eu devo me envolver, e como devo compreender os meus sentimentos, bem como o que é desfrutar da glória de Deus. E pelos seus conselhos, ser conduzido sim a um destino glorioso. Que coisa maravilhosa, não é? Que bom estarmos aqui, não é? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Agradeço a Deus por Ele ter me colocado dentro de uma comunidade de fé, para que as respostas mais complexas da minha vida e do meu relacionamento matrimonial fossem respondidas. Como a de hoje. O que mais devo desejar no meu casamento? O nosso ponto de partida hoje, ao longo desses 30 dias, a primeira coisa que você deve buscar, o que mais devo desejar no meu casamento é conhecer a Deus e desfrutar dele. Dentro do homem há um vazio infinito, eterno de amor, que só pode ser preenchido por quem é eterno e infinito, o próprio Deus. Nós somos feitos à imagem dele e só ele nos satisfaz. É diante dessa conclusão que o salmista chega no verso 25. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Quando olhamos isso, amados irmãos, isso nos faz lembrar lá do Êxodo. Quando Moisés estava caminhando com o povo, e o povo muitas vezes, com o povo de Israel, muitas vezes desobediente, rebelde, o Senhor, Deus chega para Moisés e diz assim: deixa esse povo entrar, né, em Canaã, mas eu não vou com eles não. Vai lá, entra com eles, Moisés, porque eu estou cansado desse povo. E você vai perceber que Moisés, ele intercede pelo povo, dizendo assim: o que é Canaã? Como seremos reconhecidos se o Senhor não fores conosco? Você entende? Canaã, a terra prometida, ela só é a terra prometida porque o Deus está lá. O céu só é o céu por causa da presença de Deus. A Nova Jerusalém, a cidade santa, ela só é essa Nova Jerusalém, essa cidade santa, porque a glória do Senhor, a presença do Senhor está nela. Nessa perspectiva, amados irmãos, o salmista entende que o bem mais precioso que ele tem é o próprio Senhor. Ao olharmos no Novo Testamento, vamos ter a compreensão que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, revelada ao mundo. Jesus Cristo, o próprio Deus conosco. E aí não tem como. É justamente isso que devo desejar na terra. Seu casamento pode estar destruído, você pode estar se sentindo frustrado, você pode estar abatido, desiludido, decepcionado com o seu cônjuge, com você mesmo, por causa das suas próprias escolhas do passado. Você pode dizer assim: poxa, se eu pudesse voltar atrás, não teria escolhido ele. Muita coisa passa na sua cabeça. E você pode ter parado nesse vídeo e dizer assim: poxa, eu quero aprender então como resgatar isso. O que é que eu devo fazer? Há vários cursos sobre relacionamento aí. Mas eu quero te chamar a atenção que o seu casamento só vai mudar na medida quando você procurar nele o que deve realmente trazer felicidade e contentamento. E eu quero dizer que a fonte dessa felicidade e contentamento
não está no teu marido, ou na tua esposa, ou nos teus filhos. Essa fonte de contentamento está em Jesus Cristo. E na medida que eu conheço ao Senhor, eu me liberto da escravidão, de um amor opressor, ou de uma barganha com o filho. Porque o Senhor me satisfaz. Ele é a minha porção. O seu primeiro passo deve ser buscar justamente conhecer quem é Deus. Porque na medida que eu o conheço, mais eu confio e entrego a minha vida a Ele. Não negocie esse momento tão precioso pela manhã, fazendo as suas devocionais, para que as suas escolhas durante todo o dia reflitam essa intimidade de conhecer e dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Verso 25. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Infelizmente, algumas pessoas só compreendem a profundidade desse texto quando passam por momentos de profunda dor. Isso me faz lembrar de uma história de um homem que estava fazendo uma viagem com o seu filho. No banquinho de trás, o seu filho estava, e ele viajando sozinho com seu filho. E por causa da brincadeira com seu filho, ele não amarrou no cinto de segurança. Um acidente veio acontecer e o seu filhinho, ele sai de dentro do carro, sai pelo para-brisa e cai na frente do carro. Aquela cena terrível. O homem sai do seu carro, quando abraça o seu garotinho, a única coisa que vem à sua mente é este versículo. Agarrando o seu filho, ele diz: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Aquele que quer guardar a sua própria vida, perdeu a sua própria vida. Mas aquele que perde a sua vida para ter uma nova vida em Cristo, ele ganhou toda uma nova vida. Não deve estar sendo fácil para você. Mas Deus, Jesus, nunca prometeu uma vida fácil. Mas Ele disse que, apesar das tribulações, Ele estará conosco. E diz que toda autoridade foi dada no céu e na terra, e nos convoca a ir ao mundo e propagar o Evangelho. E ensinar essas palavras que eu estou aqui hoje, nessa madrugada falando contigo. E ele diz, fechando: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que posso mais desejar no casamento? O que mais preciso desejar é me encontrar com Jesus, conhecê-lo dia após dia. Mesmo que nessa caminhada o meu corpo a cada dia desfaleça, mas o meu espírito se renove em Deus. E que possamos dizer, como Jó, de uma maneira e de uma esperança tão viva: os meus olhos, estes mesmos, verão o meu Redentor. Olhando para o texto aqui no verso 26, ele diz: minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para todo sempre. Aleluia, amados irmãos. Independente das circunstâncias, o Senhor é nosso e nós somos dele. Que segurança, que consolo.
Não há outra solução. Se você não se apegar em Deus firmemente, o outro caminho é desprezar, tentar algumas mudanças comportamentais, procurar algumas ajudas, mas sem o Senhor, que te criou, que te conhece, que te formou. O que o próprio salmista percebe é que todos que abandonam o Senhor, eles perecem. Todos que desprezam o Senhor, eles não estão num bom caminho. Eles são destruídos. É como se um fogo quisesse sobreviver fora da sua fogueira. E ao contemplar novamente a realidade sem Deus, onde uma realidade sem Deus há destruição, ele diz: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Verso 28. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amados irmãos, como é bom começarmos o dia com uma palavra como essa. Como é bom entendermos que a solução para o nosso casamento, para salvar o nosso casamento, começa com um primeiro passo. E esse primeiro passo é buscar conhecer a Deus e depositar nele toda a nossa expectativa. Porque eu quero dizer, amados irmãos, é que nessa caminhada o principal objetivo é que possamos conhecer a Jesus Cristo. Ele sim é nosso protetor. Ele sim é que nos mantém. Ele sim é que nos enche de alegria. Jesus Cristo, esse sim, nos promete e garante uma vida eterna e de contentamento. Você já tem esse tesouro perto de você. Na verdade, ele nunca saiu de perto de você. Por isso convido a você abrir o seu coração nessa noite, nesta madrugada, e orar ao Senhor, buscá-lo e dizer: Senhor, que eu me encontre novamente contigo. Por isso quero fechar esse momento com uma oração e respondendo a nossa primeira pergunta do primeiro dia da nossa série de 30 dias de como salvar o nosso casamento com suor, lágrimas e desfrutes das maravilhas de Deus. É buscando em primeiro lugar, o que mais desejo no meu casamento é encontrar Jesus e me alegrar nele, e buscar nele, e confiar nele, amá-lo mais, e que todos à minha volta percebam que o que sai de mim é o que transborda do Senhor na minha vida. Não serei mais escravo de vontade de ninguém. Não serei mais aprisionado por capricho de ninguém, pois servirei ao Senhor enquanto eu viver. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor, suplicando a Ele que nos habilite a perceber a sua presença em nosso meio e nos capacite a conhecê-lo, dia após dia. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, te pedindo perdão, porque ao longo do nosso matrimônio, muitas vezes achamos que a solução está no nosso cônjuge. Muitas vezes o nosso matrimônio achamos que a solução está em nós mesmos e não reconhecemos que a solução para o nosso matrimônio está em Deus. Senhor, nos habilita a perceber o Teu agir no nosso matrimônio, Deus. Nos ilumina para que possamos Te conhecer. Aumenta-nos, Pai, a fé para que possamos nos agarrar confiantemente no Senhor. Pai,
Cremos que o Senhor pode transformar homens, mulheres, filhos, e estamos aqui nesta madrugada suplicando. Muda, Pai, corações de maridos. Muda, Pai, corações de esposas. Muda, Senhor, os nossos filhos, para que te conheçam, para que se arrependam, Senhor, para que proclamem as verdades do Senhor. Confiaremos em Ti, Senhor. Nos ajuda, em nome do Teu Filho amado Jesus. Nos dá força, pois a quem temos no céu, senão a Ti? E o que desejamos mais nessa terra é a Ti, Senhor Deus, Salvador nosso e protetor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, o amor de Deus e o seu consolo incomparável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao fim. Glórias a Deus. Se o Senhor falou tremendamente ao teu coração, como creio, compartilha esse vídeo com mais alguém, joga lá no grupo da igreja, no grupo da família, pois o amor ele é ensinado. E para que mais pessoas possam estar antenadas conosco, né? Possam nos ajudar, se inscreva em nosso canal, compartilhe, dê o seu like e coloque aqui nos comentários, né? Se você precisa de oração e qual foi a parte dessa transmissão que mais te chamou a atenção e que mais Deus falou ao teu coração, para que possamos orar juntos, para que você possa perceber que isso aqui é realmente uma comunidade orgânica. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e coloque seu comentário. Nessa perspectiva, o YouTube vai passar para mais pessoas, para que a palavra de Deus, que está no Salmo 73, possa alcançar mais corações para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe, te dê uma semana, um dia maravilhoso, né, na presença do Senhor, e amanhã estaremos juntos, às 5 horas da manhã, para essa caminhada de 30 dias para salvar meu casamento, com suor, lágrima e desfrute das maravilhas de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.